do livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17 ao versículo 24. Nesta noite eu quero falar sobre ouvintes e praticantes. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Nesta noite eu quero falar sobre ouvintes e praticantes. Tiago, capítulo 1, versículo 17 até o versículo 24. Os irmãos já encontraram? Amém. Que Deus possa abençoar cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundície e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, aqui está a Tua palavra. E nós agradecemos, ó Pai, pelo Senhor nos abrir nesta noite. Agradecemos por cada irmão e irmã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. A partir do mês que vem, nós já iremos tomar os nomes das pessoas que vão participar do especial que vai para a cidade de Patrocínio, no encontro regional de pastores, no encontro da mensagem lá no Triângulo Mineiro, lá na cidade de Patrocínio. Já semana que vem nós já vamos tomar os nomes das pessoas que vão participar desse encontro, que será no final de semana. Muito bom participar dos encontros, muita gente, conhecer pessoas novas, irmãos novos, aqueles que desejarem participar, aqueles que desejarem ir, é só dar o seu nome, o valor não vai ser tão grande assim, até outubro, dá para arrumar, se Deus assim permitir. Amém? Amém. Muito bem, é bom, que descontrai também, sai desse marasmo, desse dia a dia aqui, sai isso. Você vai a ar novos, outras pessoas, outra cidade, e assim você distrai também a cabeça um pouco, viajando, Não é toda vez que isso acontece, Então, eis aí uma oportunidade para aqueles que querem ir participar do companheirismo, do encontro regional, que será lá no Pastor Balcionof, lá na cidade de Patrocínio, no mês de outubro. Então, aqueles que desejarem colocar o seu nome no caderno, onde nós vamos arrumar um ônibus especial para irmos nesse encontro, que creio que será de grande ajuda para todos os irmãos e irmãs. Bom, eu quero cantar um hino aqui, antes de nós entrarmos no assunto. Dó. Eu acredito no sol quando não está brilhando, eu acredito no amor quando eu não sinto, eu acredito em Deus quando está em silêncio, eu acredito,
porque Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades carregou sobre si, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então eu acredito. Amém? Amém. Eu acredito no sol quando não está brilhando. Eu acredito no amor quando não sinto. Eu acredito em Deus quando está em silêncio. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. O sol brilhará amanhã, o amor voltarei a sentir, e Deus falará ao meu coração. Eu acredito em Deus. Com sol ou sem sol, com amor sem amor, com Deus falando, com Deus em silêncio, será meu Senhor. Ele é real e está comigo. É o ar que eu respiro, é a escolha que Ele fez pra me amar. Sem Jesus não dá pra viver, mesmo que eu quisesse me esconder, pois aonde eu for, sempre irá nos mares da vida, me acompanhará. Sem Jesus não dá pra viver, mesmo que eu quisesse me esconder, pois aonde eu for, sempre Ele irá nos mares da vida, me acompanhará. Eu acredito no sol quando não está brilhando. Eu acredito no amor quando eu não sinto. Eu acredito em Deus quando está em silêncio. Eu acredito, eu acredito. Eu acredito, eu acredito. O sol brilhará amanhã, o amor voltarei a sentir, e Deus falará ao meu coração. Eu acredito em Deus. Com sol ou sem sol, com amor sem amor, com Deus falando, com Deus em silêncio, será meu Senhor. Ele é real e está comigo. É o ar que eu respiro, é a escolha que Ele fez pra me amar. Sem Jesus não dá
não dá pra viver, mesmo que eu quisesse me esconder. Pois aonde eu for, sempre irá, nos mares da vida me acompanhará. Sem Jesus não dá pra viver, mesmo que eu quisesse me esconder. Pois aonde eu for, sempre irá, nos mares da vida me acompanhará. Nos mares da vida me acompanhará. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, nós vamos citar algumas escrituras e também iremos citar alguns parágrafos da mensagem do irmão Branham. Ouvintes e praticantes, nós sabemos que Deus nos chamou, nos buscou quando nós não o buscávamos. Deus nos escolheu quando nós não o tínhamos escolhido. E quando Deus abriu a palavra para nós, mostrou a sua vontade perfeita para nós, e através do dom gratuito que Ele nos ofereceu, Ele apenas pede que nós façamos uma coisa. Nós éramos merecedores da ira, condenados, estávamos sujeitos à servidão, à imundícia, na sarjeta do pecado. Estávamos fazendo a vontade, sendo servos de um Senhor nesse mundo chamado Satanás, nas quais nós atendíamos os seus desejos através das paixões infames e desejos e concupiscências da nossa carne, no qual nosso espírito estava totalmente convertido aos seus pecados. E, no entanto, Jesus Cristo veio para aqueles que estavam dentro da sua linha de predestinação para desfazer as obras do diabo. Além disso, aquela antiga inimizade que nós tínhamos, o nosso espírito com o Espírito de Deus, foram desfeita. E através do sangue do Senhor Jesus Cristo, imaculado, nós fomos libertados, comprados, a antiga dívida foi paga, e agora, por graça, nós não merecíamos nada, não éramos merecedores de nada. A única coisa que nós merecíamos era a condenação, o julgamento. Mas não podíamos fazer nada quanto a isso, porque, por um lado, nós já nascemos no erro, já nascemos nesse mundo falando mentiras, cobiçando, errando. Nascemos, nosso nascimento foi todo enrolado. Nós já nascemos aqui formado em iniquidade, porque em pecado nossas mães nos conceberam através do desejo sexual. Então, por fim, já não podíamos fazer nada, nem uma obra justa,
nenhum ato de caridade, nenhuma bondade, nada que você pudesse fazer poderia arrancar a antiga cédula que estava praticamente sem valor nenhum na presença de Deus. Qualquer ato de misericórdia e de afeto e de bondade que você fizesse para Deus não adiantaria. Então, Deus nos abriu a porta da graça. Esta porta chama-se Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Ele é a porta. E as ovelhas que é dele, que é do Senhor Jesus Cristo, ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. A nenhum estranho ela irá seguir. Os irmãos estão compreendendo? Nós somos considerados ovelhas do Senhor, ovelhas do seu redil, ovelhas do seu pasto. E através do seu cajado, da sua palavra, seu cajado, sua palavra, tem nos tornado, através de sua repreensão, mostrando-nos nosso estado miserável, mostrando nossa vida miserável, que nós vivíamos segundo a carne. Cristo nos ofereceu a liberdade pelas quais havíamos estado aprisionados através de um conceito que para nós pensávamos que éramos livres. E na verdade nós estávamos atados, acorrentados por Satanás e não sabíamos. Mas pela graça de Deus foi-nos oferecido o Espírito que estava em Jesus Cristo. Amém? O Espírito que nos solta das amarras de Satanás. E estas amarradas de Satanás, essas amarras foram tiradas de nós. O laço do passarinheiro foi tirado. Amém, irmãos? Amém. A peste perniciosa foi arrancada. Então Jesus Cristo nos deu a palavra. Agora, o que Jesus Cristo pede em troca? O que Jesus pede em troca disso? Nós sabemos que a salvação é de graça, por graça. Pela graça nós somos salvos. Isto não vem das obras. Pela fé somos salvos. E isto não vem pelas obras, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Porque nenhuma carne pode se gloriar, porque toda ela ficou enferma diante de Deus. Então a graça nos salva, não é por obras, mas pela graça. Mas o que Jesus Cristo pede? O que Jesus pede em troca? O que Jesus pede em troca naquilo que ele ofereceu que você jamais poderia pagar? O que ele pede em troca? A única coisa que ele pede em troca é que nós creiamos nele. As obras de Deus é esta, que creais naquele que enviou. Mas não somente crer nele, mas também obedecer a sua voz, obedecer a sua palavra. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não terá, tem vida eterna. Porque passou da morte para a vida. E no entanto, a morte que reinava em nossas vidas, agora o império da morte foi tirado. Porque agora a vida que nós vivíamos, não podemos prosseguir. Aquela vida que você vivia na carne, não pode prosseguir. Aquela vida de pecados, aquela vida de gestos obscenos, aquela vida de palavrões, aquela vida de atos imorais, aquela vida de vestimentas
imorais, indecentes, aquela vida que não tinha saúde, que não era uma vida sadia na presença de Deus, uma vida moribunda, sem discernimento, sem limites, né? Sem censura, aquela vida que você vivia na carne, já com a vida de Cristo dentro de ti, como diz Paulo, a vida que eu vivo agora na carne, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então Cristo deve viver em nós. Como que Cristo vai viver em nós, irmão Afate? Como que Cristo vai viver em nós? Você diz assim para mim, pastor, eu creio que é o Espírito Santo. Claro, é o Espírito Santo. Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a palavra. Amém. Enquanto a palavra estiver em você, o Espírito Santo vai estar em você. Mas o dia que você dá as costas, virar as costas para a palavra, o Espírito Santo sai de você. Porque Jesus disse, as minhas palavras são espírito e também são vida. Graças a Deus. Então, como você tem o Espírito Santo? Permanecendo na palavra. Se minhas palavras estiverem em vós, e vós em mim, pedireis o que quiseres, e tudo me será feito. Mas se minhas palavras estiverem em vós, eis que estarei convosco, e até mesmo dentro de vós. Amém? Amém. Isto quer dizer a palavra. Amém, irmãos? Amém. Ele é a palavra. Amém. Quando você recebe Cristo, você recebe a palavra. E enquanto a palavra permanece em você, Deus está permanecendo em você. Enquanto você se assegura de sua palavra estando em você, vivendo em você, assegura-se de que Cristo está em você. E ninguém pode provar o contrário de que Cristo não está em você, porque você tem a palavra no seu coração e ela mostra e demonstra por fora, no seu dia a dia, no seu cotidiano, no entrar, no sair, no deitar e no levantar. Amém, irmão? Amém. Então, ouvintes e praticantes, é a mensagem desta noite. Vamos então começar? No livro de São Mateus, capítulo 7, quem tem Bíblia e intimidade com a Bíblia e pode abrir rapidamente, nós vamos ler no livro de São Mateus, capítulo 7, versículo 17, até o versículo 27, nós iremos achar estas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse. Vamos observar no versículo 17 de São Mateus, capítulo 7. Verso 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos. A árvore aqui é pessoa. Amém? Nem a árvore má dá frutos bons. 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Nós, quantas palavras, nós evangelizamos, nós edificamos, nós criamos igrejas, construímos templos. 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém, irmão? Amém. Veja bem,
Jesus Cristo está falando que todo homem prudente que escuta as palavras de Jesus e as pratica, ele o compara como homem prudente, não nécio, não uma virgem nécia, mas uma virgem prudente. Amém, irmãos? Amém. Não um nécio, uma nécia, não um crente nécio, uma crente nécia, mas um crente prudente, uma virgem prudente. Ele compararia como aquele que edifica sua casa sobre a rocha. E a rocha é Cristo, a rocha é a palavra, a rocha é a revelação. Amém, irmãos? Amém. Então Jesus compara esse homem prudente. 25. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Não importa quem foi, quem está dizendo que você é antiquado, que você é antiquadra, que você agora é uma velha, que você agora é um velho, e que você agora está com a sua mente atrasada, que você agora está fanático, fanática. Não importa o que eles dizem, sua estrutura não abala. Amém, irmãos? Sua estrutura não abala. Combate os ventos naquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei, ou seja, vou compará-lo ao homem insensato, que perdeu toda a insensatez, que perdeu toda a sensibilidade, tornou-se insensível, insensato. A palavra não lhe atinge, a palavra entra no ouvido e sai no outro ouvido. Tanto faz, tanto fez. Tanto faz crer ou não, tanto faz ir na igreja ou não, tanto faz. Sua vida pode ficar no norte, sua cabeça no sul, sua cabeça no leste, no oeste. Tanto faz, está chovendo, com sol. Para ele não tem diferença nenhuma. Ele vive qualquer tipo de vida. Mas é um insensato que edifica sua casa sobre a areia. 27. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. A Bíblia diz que aquele que guarda os mandamentos do Senhor é conhecido dele. Amém, irmãos? Amém. Todavia, Deus tem esse firmamento de Deus fica firme, fundamento, como diz Paulo a Timóteo. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Deus conhece os que são seus. 1 João capítulo 2, nós vamos observar que todo aquele que guarda o mandamento do Senhor é conhecido dele. 1 João capítulo 2, versículo 3, 4, 5 e 6. 1 João, capítulo 2, versículo 3, 4, 5 e 6. No versículo 3 do capítulo 2, está escrito assim: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém, irmãos? Amém. Vejam bem que aquele que guarda os seus mandamentos é conhecido do Senhor.
Sim, é conhecido do Senhor, não é conhecido apenas do vizinho. Você pode ter um bom testemunho na sua vizinhança, pode ter um bom testemunho na fábrica, no emprego que você trabalha, pode ter um bom testemunho dos seus vizinhos, mas se você é uma pedra de tropeço na sua vizinha, no seu vizinho, no seu trabalho, na onde você vai, se você tem chocarrices, brincadeiras, se o seu comportamento não é um comportamento cristão, se você, não importa o quanto de Bíblia você pode andar debaixo do braço, o quanto que você canta bonito igual um canarinho americano, não importa o quanto que você vai na igreja, se lá fora o nosso testemunho não é qualificado diretamente nas Escrituras, como a Bíblia diz que aquele que guarda o mandamento do Senhor é conhecido dele. Amém, irmãos? Não é conhecido da vizinhança. Ah, lá, aquela irmã pertence à igreja tal. Não é isso. Aquele irmão é da igreja tal. Aquele moço é um crente. Aquela moça congrega na igreja tal. Não é conhecido da vizinhança por parente, não. É conhecido de Deus. Amém, irmãos? Porque os homens do mundo não sabem discernir o que é espiritual. Eles não sabem discernir o que é o espiritual. Não sabem. Não é essa identificação que estamos procurando no mundo. Evidentemente que nós devemos ser sal para o mundo e devemos ser luz para esse mundo de trevas, é claro. Mas, na verdade, quem conhece nós é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque quando você estiver sozinho dentro de casa, seu vizinho vai estar vendo o que você está dentro de casa, mas Deus está vendo. Quando você estiver sozinho no seu quarto, no carro, na casa, ou qualquer lugar, o casal, seja onde for, você não está... Seus vizinhos que vê que você é crente, que você é um evangélico, não sabe o que você está fazendo. Para eles você é um crente, vai na igreja, mas Deus que conhece todas as coisas. Amém, irmão? Então, Jesus disse que quem não pratica a verdade odeia a luz e nunca virá para a luz. Presta bem atenção nisso aqui, irmãos. Que quem não pratica a verdade odeia a luz. Veja bem, odeia a luz. Por quê? Porque, na verdade, para começar, ele não é da luz. Ele é das trevas. E as trevas aborrecem. As trevas odeiam a luz. Existe uma diferença muito grande. As luzes, a comunhão com a luz e a comunhão com as trevas. As trevas e luz são duas coisas diferentes. E se tem uma coisa que não existe em Deus, é trevas. Em Deus só existe luz. Em Deus só existe luz. Luz para iluminar o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés. É a tua palavra. Amém, irmãos? Então, quem não pratica a verdade odeia a luz e nunca virá para a luz, porque a luz a declara as suas obras más. Os irmãos estão entendendo? A luz declara as suas obras más. Observe em São João, Evangelho, São João, não epístola, não carta, mas Evangelho de São João, depois de São Lucas, no capítulo 3, São João, capítulo 3, versículo 19. São João, capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem é essa luz, irmãos? Jesus. É Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é a palavra. Amém. Amém? Nós sabemos que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Vejam bem, ele diz aqui no versículo 4, São João 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a
luz, e não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Porque as pessoas hoje, principalmente os evangélicos, procuram uma igreja, uma portinha aberta para poder manter os seus pecados. Porque muitas pessoas querem uma igreja que não implica com seu batom, que não implica com seu esmalte, que não implica com seu corte de cabelo, que não implica com sua saia rachada, que não implica com sua bermuda, que não implica com seu short, que não implica com suas maquiagens, que não implica com a sua roupa, que não implica com suas novelas pornográficas, que não implica com certas coisas. Por quê? Porque se ele vir para a luz declara as suas más obras. Verdade, sim. Porque eles não querem a mensagem, porque eles não querem a palavra, porque eles acham que a mensagem é dura. Mas não, tem que ter uma portinha para agradar-lhes, tem que ter uma denominaçãozinha, uma igrejinha que pode acudir, que pode aceitar qualquer tipo de vida ali dentro, levando o nome de cristão. Sim, nós temos isso hoje, isso está espalhado por todos os lados. As pessoas podem escolher igrejas ao seu bel prazer. Aquela que não importa com seu cabelo, mas eu gosto da minha igreja porque lá não implica com meu cabelo, lá não implica com minha roupa, lá não implica com meus filmes, lá não implica com minhas novelas, lá não implica meu comportamento, não implica se eu vou na praia, se eu vou isso. Eu posso viver o que eu bem entender, que na nossa igreja nós somos ensinados pelo nosso mestre e pelo nosso doutor em divindade, que Deus só quer o nosso coração. Mas aí não querem aceitar a palavra do jeito que ela é, não querem aceitar a mensagem do jeito que ela é, porque ao vir para a palavra, ao vir para a mensagem, as suas obras infrutuosas, as suas obras más, a palavra revelada declara. Amém, irmão? A palavra revelada declara. A luz torna manifesta. O irmão Branham faz uma alusão aqui, na mensagem Perguntas e Respostas, número 14, parágrafo 220. Olha o que ele fala aqui, Ele fala assim, 220, Perguntas e Respostas, número 14. Ele disse: tome as criaturas que perambulam pela noite, baratas, besouros, bichos e coisas. Deixe o sol nascer ou deixe a luz brilhar. Observe como eles correm para o escuro. Verdade, Senhor. Amém? Amém. Vamos supor que tem um monte de barata ali em cima de uma formiga, um monte de barata disputando uma perninha, um olhinho, disputando algum tipo de refeiçãozinha naquele besouro ali, um monte de barata no escuro. E mete a lanterna para você ver. Mete a lanterna, principalmente essas de LED para você ver. Mas só vê barata procurando cada buraquinho escuro para poder esconder. Sabe por quê? Porque são criaturas da noite. São criaturas que foram criadas para constituir sua vida somente à noite. Porque elas odeiam a luz. Assim também são esses religiosos, crentes manufaturados, que querem se assegurar sua bilhete de salvação, entrando por qualquer sistema que não implica com seus pecados. E aí nós temos um monte de ministros mercenários para pregar-lhes um tipo de salvação sem açúcar, sem sal, nada que possa temperar e trazer essa pessoa hidratada, temperada ao gosto de Deus. Amém, irmão? Aí ele disse assim, esta é a maneira que é com o Evangelho. Quando isto brilha, o que acontece com aqueles que desejam te chamar de santo rolador? O que acontece com aquelas pessoas que te criticam? Quando a luz brilha, elas fogem para as trevas, o mais quieto que elas podem ir, porque eles são os filhos da noite, mas os filhos do dia andam na luz. Amém, irmãos? Andam na luz. O irmão Branham também falou sobre isso na mensagem
a marca da besta, parágrafo 202. Parágrafo 202, ele também falou sobre isso. 202, ele diz: é como um bando de baratas em época de verão. Acenda a luz na estrada onde uma barata está comendo uma velha espiga de milho ou alguma outra coisa desse gênero. E direcione a luz sobre isto e observe-as procurarem abrigo tão rápido quanto possam. Sabe por quê? Porque eles aborrecem a luz. Eles não aguentam a luz. A luz é forte demais para eles. O evangelho açucarado, esse evangelho desnatado, esse evangelho sem força, sem nada, esse evangelho que só prega prosperidade, que só prega as bem-aventuranças, que só prega geladeira cheia, que só prega conta recheada no banco, que só prega carro novo do ano, apartamento novo, que só prega prosperidade, esse evangelho que Deus só quer o coração, isso é para baratas, isso é para criaturas noturnas, que se escondem para uma determinada religião, para encobrir pecado sobre pecado, como diz Jeremias capítulo 30. Mas os filhos do dia aceitam a palavra do jeito que ela é. Eles aceitam o mandamento do Senhor e edificam sua casa sobre a rocha, porque nós sabemos que a nossa rocha é Cristo. Mas aqueles edificadores que estão edificando sobre essa rocha, chama-se doutrina dos apóstolos. Amém, irmãos? Aleluia. Onde nós estávamos? 1 João capítulo 3, versículo 19. Então vamos lá. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas não quer mesmo. Não quer ser reprovada mesmo. Não quer mesmo. Não mexe com meu esmalte. Não mexe com meu cabelo. Não mexe com minha roupa. Não mexe com minha novelinha. Não mexe com a minha piscininha, com minha prainha, com meu biquíni, com meu sei o quê. Não mexe com essas coisas não. 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém, irmãos? São feitas em Deus. Então observe que a Bíblia diz que quem pratica a justiça é justo. 1 João, na mesma Bíblia, vocês podem ver aí, 1 João, na mesma carta aí de 1 João, epístola, não é evangelho não. Vocês observam que João disse que quem pratica a justiça é justo. Agora, como a Bíblia diz, mas pastor, a Bíblia diz que não há um justo sequer, todos pecaram. Claro, antes do sacrifício e antes de Deus enviar o Espírito Santo para os homens, não havia nenhum justo sequer, bem não. Deus não tinha justificado ninguém ainda. Os irmãos entendem, irmãos? Amém. Deus não tinha justificado ninguém ainda. É claro que não havia nenhum justo sequer. Mas quando nós recebemos o seu Espírito e aceitamos o sacrifício e a sua oferta, nós somos na qualidade de justo. Amém? Porque lá em Mateus capítulo 10, verso 41 diz: aquele que recebe um justo na qualidade de justo, recebe galardão de justo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então 1 João capítulo 3, versículo 4 até o versículo 7. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade. Vejam bem, irmãos, o que é pecado é incredulidade. Qualquer que tem incredulidade nele, ele também comete iniquidade. Porque o pecado é iniquidade, é transgressão. 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados,
e nele não há pecado. 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Isso passou batido. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nem o viu e nem o conheceu. Você sabe quem é Jesus? Eu sei, mas Jesus não conhece você não. Porque os irmãos, né? Quando ele disser assim, e quando o povo chegar e dizer, mas eu fiz maravilha em teu nome, eu curei em teu nome, mas eu nem o conheço, nem vi, nem vocês nem conhecem. Mas nós o conhecemos, mas eu não conheço. Mas nós pregamos o nome do Senhor na praça, mas eu não conheço vocês. Mas o senhor não lembra que eu fui lá, batizei as pessoas, que nós cantamos lá no show gospel, o senhor lembra? O senhor lembra que nós estávamos na praça, na igreja? Não. Afastai-vos de mim, vós praticando de iniquidade. Em outras palavras, vocês estavam com a Bíblia na mão. Vocês eram ministros, eram pessoas que cultuavam. Honravam-me com seus lábios, mas o seu coração estava longe de mim. Você só queria ter o nome de religião, ser evangélico, da igreja tal, pertence à denominação tal. Vocês queriam isso, mas vocês não queriam pertencer a mim. Porque para pertencer a mim, muitas coisas têm que ser reprovadas. E vocês não queriam reprová-las. Vocês queriam misturar o mundo com o meu espírito. E profanando seus corpos, começaram então a pecar entre si. E vocês tinham informação nas suas mãos. Vocês tinham a Bíblia. Sabia fazer o que é certo, mas não fez. Por isso eu não os conheço. Praticantes de iniquidade. Sabia fazer o certo, mas não fez. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Será assim. Então observe bem que no 1 João, capítulo 3, verso 6, qualquer que peca não viu nem conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. 7. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Amém, irmãos? Então, eu e você só será amigo de Jesus se fizer o que ele manda. Amém? Nós só teremos a amizade. Você sabe o que significa amigo, irmãos? Amigo é uma aproximação. A Bíblia diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. O que é amigo? Amigo é sinal de aproximação. Amizade. Onde uma pessoa relacionada a outra pessoa se aproxima. E quando aproxima, tem intimidade. Amigo sempre está falando coisas a outro amigo. Sempre está declarando coisas. Ele não esconde, ele confia na sua amizade. Evidentemente que existem amizades hoje que você não pode confiar. Claro, eu estou dizendo entre aspas para você entender. Mas a palavra amigo aqui na Bíblia, observe que Abraão foi chamado amigo de Deus. Ou seja, a relação de Deus com Abraão era tão curta, em outras palavras, era tão assim próxima um do outro, que esta amizade que ele tinha com Deus. Então observe que Jesus disse que ele só será o nosso amigo se fizer o que ele nos manda. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amigo, vejam bem. Então observe bem que no capítulo 15 de São João, capítulo 15 de São João, vamos ler, capítulo 15 de São João, versículo 13 e versículo 14. O Senhor Jesus Cristo disse no versículo 13 e 14 do capítulo 15, ele disse, São João 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. 14, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Amém, irmão? Glória a Deus. Amém? Você é amigo ou é inimigo de Jesus? Amigo. Vê?
Mas aquele que ama o mundo e as coisas que no mundo está, pode declarar e constituir inimigo de Deus. A Bíblia diz isso, os irmãos, né, irmão? Amém. Se você ama o mundo e as coisas que no mundo há, declara-se ali mesmo que você constituiu inimigo de Deus. Amor, ser inimigo de Deus não é fácil não, irmãos. Você ter inimigo na empresa, no trabalho, em casa, na vizinhança é uma coisa. E ter até o diabo como seu inimigo também é outra coisa. Mas ter Deus como seu inimigo, isso é irrelevante. Os irmãos estão entendendo? Eu não quero ser inimigo de Deus, eu quero ser amigo de Deus. Santo nome, Senhor. Mas você quer ser amigo? Então faça o que eu mando, disse Jesus. Amém? Agora eu pergunto, quantos inimigos Jesus tem dentro das igrejas? Quantos inimigos ele tem, hein? Quantos inimigos ele tem? Porque não faz o que ele manda, não faz o que Pedro manda, não faz o que Paulo manda, não faz o que Tiago manda, não faz o que os apóstolos mandaram fazer, porque a Bíblia diz que eles receberam mandamentos de Deus. Verdade, Senhor. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, a coisa não é fácil não. E outra coisa, chamar Jesus de Senhor é fácil. Mas Jesus disse, por que vocês me chamam de Senhor se nunca faz o que eu mando? Não é assim? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entra no reino dos céus. Você sabe o que é entrar no reino dos céus? Você sabe o que é entrar no reino dos céus? É ser participante da sua vontade. É ser participante da sua obra, do seu plano. É fazer parte do seu plano de salvação, de redenção, de arrebatamento, de tudo. Amém, irmão? Sim, é isto. Eu quero ler aqui 2 parágrafos, 2 mensagens, para nós ir diretamente para o final. Na mensagem Coisas que hão de ser, no parágrafo 103, Coisas que hão de ser, 103, o mensageiro para esta era, irmão Brana, diz o seguinte: alinha-te com a palavra de Deus, olhe no espelho. Nós observamos que nós lemos no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, Tiago fala sobre o espelho, não fala, irmãos? Não fala? Amém. Agora, o que é o espelho? Para que serve o espelho, irmão? Irmão, o espelho é o maior entregador que existe. Você já se olhou no espelho hoje? Hein? O espelho entrega tudo, irmão. O espelho é o entregador. O espelho é o acusador. Não tem como escapar do espelho, irmãos. Porque o espelho mostra. O espelho mostra coisa que talvez o seu amigo não te mostrou. Sua mãe não te mostrou. Seu marido, sua esposa não te mostrou. Porque o espelho... Olha, irmão, se tem um amigo fiel na sua casa, chama-se espelho. Porque todo mundo pode chegar lá te lisonjeando. Ó, como você está bonita. Ó, como você está chique. Mas o espelho fala. O espelho fala a verdade. O espelho não bajula. O espelho não fica comprando com moedinhas. O espelho não fica. O espelho fala a verdade e não cobra nada. E o espelho não cobra. É só você chegar perto dele. É só você chegar diante dele. Ele mostra uma ruguinha, ele mostra uma pintinha, mostra uma melequinha no nariz, mostra um fiozinho de cabelo branco partindo aqui. Aí você chega diante do espelho. Engraçado, meus amigos, para não me ofender, ficam dizendo que eu estou sempre ficando mais jovem. E eu chego no espelho e me entrega todinho. O espelho fala a verdade, irmãos. Por isso que Tiago falou do espelho.
Aquele que não pratica a palavra, é ouvinte e não pratica, é semelhante àquele que contempla o seu rosto natural ao espelho e esquece do que se foi. Quem está me entendendo, irmão? Em outras palavras, ele não consegue enxergar ele na Bíblia. Ele não consegue enxergar ele obedecendo o que está escrito. Ele não consegue enxergar ele obedecendo o que está escrito. O espelho. Olha o que o irmão Brana diz aqui para você ver. O irmão Brana conta a história de um garotinho que nunca na vida tinha visto um espelho. Nunca na vida. Olha aqui, parágrafo 103. Como um garotinho, certa vez, que morava na roça. Ele nunca havia visto um espelho. Ele foi na casa da sua tia. Ao começar a subir as escadas, ele viu um espelho. E ele viu um menininho no espelho. E ele continuou a subir, olhando. E ele acenou com a mão, e o garotinho também acenou com a mão. Ele nunca tinha visto um espelho na vida. E ele continuou a olhar. Ele nunca havia visto a si mesmo em um espelho. Então, quando ele se aproximou o suficiente daquilo, e voltou e disse: "Ah, mamãe, este sou eu." Como você olha no espelho de Deus? Os irmãos estão entendendo, irmãos? Como você se olha no espelho de Deus? Reflete ele uma filha ou um filho de Deus? Há algo lá que quando você ouve faz aquilo te odiar? Aquela mensagem fez eu odiar, fez eu ficar irritado, fez eu ficar irritada. Aquele modo que o pregador disse, aquele modo que o pregador expôs. Aquilo te odeia, faz te odiar, como está dizendo, ou algo que atrai? Eu sei que aquele homem está certo, porque isso está nas Escrituras. Então, estas são as vitaminas necessárias para este corpo. Amém, irmão? Amém. Que está ordenado para estar lá. Uma casa que aquele outro precisará quando você chegar lá. Se necessita aqui nessa terra. Vê você? No parágrafo 138 da mesma mensagem, coisas que hão de ser, o irmão Brana diz assim: olhe no seu espelho nesta noite e veja, a que caminho estou dirigindo? Está Jesus preparando um lugar para mim? Um corpo? Aquele corpo é perfeito? Aquele corpo anda em ordem? É um filho ou uma filha perante Deus? Como eu estou andando? Eu fico observando assim, sabe? Aquelas empresas corporativas, grandes empresas privadas, tem aqueles tanto de carro assim, e Copasa, e Semig, e não sei o quê. Aí coloca assim atrás, assim, ó. Como eu estou dirigindo? Não é assim? Já viu, Rafael? Como eu estou dirigindo? Aí o que acontece? Aquilo a própria empresa faz. A empresa coloca aquilo porque se aquele motorista que está usando aquele carro estiver fazendo peripécias, manobras arriscadas, talvez tratando de colidir, ou talvez acontecer um acidente e envolver vítimas, a pessoa que está atrás no caminhão, no outro carro, liga diretamente para a empresa: olha, seu funcionário está fazendo isso na rua, está fazendo isso, aquilo outro. O funcionário dentro do carro está arrebentado se chegar essa notícia lá. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Fica assim escrito: como eu estou dirigindo, mas aquilo lá não é ele que está colocando o motorista, não, é a empresa, dono daquele imóvel, dono daquele patrimônio, que colocou para verificar como seu empregado está se comportando na rua, está se comportando nas estradas. E é isso que acontece. O profeta diz que Deus nos deu o espírito de adoção que clama: Abba, Pai. E esse espírito fica mandando relatório para Deus o tempo todo, diz o irmão Brana. E o Espírito Santo tem que mandar relatório para Deus para dizer como seus filhos estão andando aqui na terra. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vê? Eu estou em dores de parto?
Esse mundo já não cabe mais para mim? Para nascer naquele corpo lá? E se eu ainda amo o mundo? E se tem algumas coisinhas do mundo em mim? Isto mostra que eu não nasci ainda. E eu não tenho nenhum corpo lá quando esse corpo partir. Sou simplesmente um membro de igreja. Eu não era um embrião de Deus. Eu não sou. Ele não é meu pai. Como é que você está andando? Se você não está em obediência, se você não consegue suportar a correção, isto prova que você é um filho bastardo e nunca foi um filho gerado pela palavra Filho de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vejam bem, você sabe que um filho bastardo nunca herda nada. Não herda nada. Não entra dentro do inventário. Não entra. Só entra aqueles nascidos verdadeiramente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos pegar o 142 da mesma mensagem. Pense somente. Você diz, eu tenho feito isso, eu gritei no Espírito, dancei no Espírito, falei em língua, profetizei, saltei, gritei, dancei, pulei. Mas vejam, há algo faltando em minha vida. Se esta vida não pulsa corretamente com esta palavra, eu olho no espelho da palavra de Deus e eu sei que existe algo. Eu vou à igreja, mas eu não sou o que deveria ser. Aquilo mostra. Agora, se você pode olhar em você mesmo e ver que você não está alinhado com a palavra de Deus e não há nada lá que lhe faça levantar a sua mão, então você sabe que há algo errado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Na mensagem Escolhendo uma Noiva, 194 ao 199, para nós terminarmos o culto nesta noite aqui em Citrolândia. 194 ao 199. Todo o corpo está selado dentro, mantendo-se o passo. Vejam bem, o Mombrano, nessa mensagem, faz menção daquela visão que ele teve da noiva, na marcha, nupcial. E lá na frente, assim, ele viu no final da fila algumas saindo da fila. E ele gritou, não sai da fila! Não sai da fila! Na visão. Mantenha o compasso. Quem está me entendendo, irmãos? Amém. Todo o corpo está selado dentro, mantendo-se o passo. Eu não estou dizendo que será nessa forma. Eu espero que não seja assim. Porém, irmãos, se nós esta noite sentimos advertido em nossos corações que devemos acertar nossas vidas e as coisas que temos feito, deixe-me admoestar-lhe como ministro. Eu vou dizer isto pela primeira vez no púlpito. Nisto me tenho estendido mais esta noite do que me tenho estendido em qualquer outra coisa, em qualquer momento e maneira em público, porque tenho tido uma grande liberdade nestes cultos. Ele pregou essa mensagem na Califórnia, na qual ele profetizou que irá afundar através daquele grande terremoto do sexto selo. Porque tenho tido uma grande liberdade nesses cultos. Se vocês creem que sou o profeta de Deus, ouço o que lhes digo. Se você sente o mínimo desejo em seu coração, venha a Deus imediatamente e faça-o. Homem, detenha-te por um minuto, examine os credos às quais você serve. Aqui, claro, graças a Deus, não tem ninguém servindo a credo aqui. Está servindo a Cristo e sua palavra. Examine suas igrejas. Se ajustam elas exatamente à palavra de Deus? Reúne você todos os requisitos? Você diz, eu sou um homem bom. Nicodemos também era. E igual a todos os demais, eles eram homens honestos? Isso não tem nada a ver com isso. Mulher, eu gostaria que você se olhasse no espelho e visse o que é que Deus deseja que a mulher faça. Veja-se no espelho de Deus. Não olhe no espelho de sua igreja, mas sim no espelho de Deus.
e veja se em sua vida você se qualifica para ser a noiva espiritual de Jesus Cristo. Ministros, aí vem para os ministros, faça o mesmo. Corta você a mensagem para não ferir os sentimentos de alguém? Os irmãos estão entendendo? Corta você a mensagem para não ferir os sentimentos de alguém? Mas que quantos pastores que corta a mensagem, pula aquilo para não mexer em certos negócios, em certas situações que acontecem dentro da igreja. Quantos ministros cortam a mensagem? Porque Beltrão está lá, porque Cicrano está lá, porque fulano está lá, porque chegou o visitante, porque chegou uma visitante, porque chegou o vereador da cidade, porque chegou o prefeito, porque chegou o dono do supermercado da região, porque chegou alguém importante na cidade, e ele corta a mensagem para não ferir os sentimentos da pessoa. Deixe de falar certos assuntos, deixe de falar certas coisas para não ferir o sentimento da pessoa, e a pessoa se sentir complexada e depois dizer: nesta igreja eu não volto mais, nessa igreja eu não tenho pé mais. Aí o profeta diz: ministro, corta você a mensagem para não ferir os sentimentos de alguém? Ministros, até na mensagem, ministro que faz isso, ele nunca foi chamado para ser um ministro. Nunca foi chamado. Nunca foi chamado. E nem para ser diácono, porque para ser diácono é para ocupar um ofício muito importante da igreja. De chegar e colocar em ordem, de chamar a atenção o filho de quem for, o filho até do pastor, o filho do administrador, quem seja. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vê. Se você está fazendo isso, você está temendo que ponham-lhe para fora da igreja? Se você está sentindo dessa maneira, meu irmão ministro, deixe-me admoestar no nome de Jesus Cristo. Fuja disso agora mesmo. Dama, se você não preenche os requisitos de uma cristã nominal, mas que em seu coração, em sua vida, estás exatamente como diz o certificado de matrimônio de Deus que deve estar, membro de igreja, se sua igreja não preenche os requisitos da palavra de Deus, saia dela e entre em Cristo. Essa é somente uma advertência. Não sabemos a que hora, e você não sabe qual é a hora em que esta cidade, num desses dias, estará afundada no profundo do mar. Ele pregou essa mensagem escolhendo uma noiva em Los Angeles, na Califórnia, quando ele teve aquela profecia de que ela afundaria no oceano. Os irmãos, estão entendendo, irmãos? Para cumprir a palavra. Essa mensagem foi pregada em 29 de abril de 1965. E hoje os cientistas já declararam, já condenada Los Angeles, já condenou o estado da Califórnia e vai afundar mesmo. Já está condenada. Eles estão fazendo até o filme, A Fenda de St. Andrews. Para você ver onde chegaram, a que ponto eles chegaram. A Fenda de St. Andrews, ou Santo André, como queira, né? Mostrando tudo aquilo. E aquilo foi visto em 1940, tudo, quando o profeta havia profetizado. Os irmãos estão entendendo? Então nós vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus pela palavra que Ele nos deu nessa noite. Amém?